Josué, capítulo 24, verso 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolher não é nada fácil. Muitas vezes o fator determinante das nossas vitórias não são as nossas escolhas, mas sim as nossas renúncias. O tempo inteiro nós estamos escolhendo ou decidindo por alguma coisa. Escolher é um privilégio de todo ser humano. O tempo inteiro nós estamos escolhendo alguma coisa. É possível que hoje mesmo você tenha escolhido por algo. Toda escolha envolve uma decisão. Então, a maioria das decisões e as decisões mais importantes da vida, elas têm um caráter pessoal, ou seja, depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Muitas pessoas que tomaram decisões na sua vida implicaram para a vida ou para a morte, para a tristeza ou alegria, para o fracasso ou até mesmo a conquista. Fato é que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm um fator fundamental para que nós possamos prosseguir no propósito qual nós temos para as nossas vidas. Alguns especialistas do comportamento humano, eles dizem que as nossas escolhas elas estão relacionadas com a nossa história de vida. As nossas escolhas elas têm a ver com o ambiente familiar de onde nós viemos, ou seja, com os nossos pais, com o ambiente onde você nasceu. E fato é que as nossas escolhas elas vão decidir aonde nós vamos chegar. A palavra do Senhor nos fala de dois personagens que foram fundamentais para nos ilustrar a respeito disso. Tanto Ló quanto Josué cometeram erros e acertos nas suas decisões. A Bíblia ela é um livro fantástico, porque nela nós podemos aprender com erros e acertos dos seus personagens. E Josué, nesse texto que nós lemos aqui, ele está praticamente no final da sua vida. Ele foi um homem que sucedeu um dos maiores líderes da história, que foi Moisés. Josué, ele foi responsável por introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. O problema é que quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles começaram a conquistar muitas posses. E quanto mais eles conquistavam, muitos deles começaram a se distanciar do Senhor. Josué viu isso no povo. O povo de Israel começou a se contaminar com outros povos. Aquela expansão do povo de Deus fez com que muitos deles se corrompessem espiritualmente, se misturassem com outros costumes, com outras culturas, com a idolatria. E ele chega a um ponto na sua vida de desgaste que ele pronuncia essas palavras que nós lemos, onde ele diz: vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão servir. Muitas pessoas não querem tomar decisões assim na sua vida, fazerem escolhas, porque elas não querem cometer o risco de errar, não querem assumir responsabilidade. Muitas pessoas tomam decisões baseadas na opinião da maioria, na opinião dos outros, e muitas delas, por terem fracassado em suas decisões, preferem deixar que a vida vá correndo, passando. É aquela ideia, deixa a vida me levar. Mas Josué, ele tinha uma consciência muito clara a respeito disso. E ele disse: vocês precisam escolher hoje a quem vocês irão servir. Se a escolha de vocês, se o que os agrada é escolher servir aos deuses, a outra idolatria, a outra cultura, a idolatria, seja qualquer que for o caminho que vocês decidirem seguir, vocês precisam seguir este caminho. Vocês precisam estar convictos daquilo que vocês estão fazendo. Mas fato é, toda escolha tem uma consequência. Todas as nossas escolhas vão nos levar a um determinado lugar.
Josué, ele disse: esta é a minha escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. As nossas escolhas vão determinar as consequências que nós vamos viver das nossas escolhas. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés: escolha hoje a quem você irá servir, ou o caminho que você irá seguir. Escolha se você irá pelo caminho da bênção ou o caminho da maldição, o caminho da vida ou o caminho da morte. Qual caminho você vai seguir? Josué deixa isso muito bem claro quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo no texto é que as escolhas que ele estava disposto a tomar, a escolha que ele estava fazendo, implicaria não só em consequências para a sua própria vida, mas também de toda a sua família. Pessoas que tomam decisões numa situação de vida ou morte, pessoas que mudaram a história não só da sua própria vida, mas a história da sua família e até mesmo de povos e nações. Isso aconteceu durante a história em muitas situações. Muitos personagens bíblicos tomaram decisões que foram importantes para a sua vida. Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar e tornou-se um dos maiores profetas e o primeiro-ministro de 3 impérios. Noé, ele tomou a decisão de fazer a arca para obedecer a Deus e por causa da sua decisão, da decisão que ele tomou, ele tornou-se herdeiro da justiça e condenou o mundo. Abraão, ele tomou a decisão de obedecer a Deus, saindo para um lugar que ele nem sabia para onde ia. E ele se tornou pai da nação de Israel, pai da fé. Josué, ele tomou a decisão de não blasfemar contra Deus. E até o mal ele recebeu como dádiva. Deus deu a ele em dobro tudo que ele perdeu. Davi, ele tomou a decisão de não tocar no ungido do Senhor. Mesmo que este rei, o rei Saul, o estivesse perseguindo por 10 anos de maneira implacável para matá-lo. Por causa disso, Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Moisés tomou a decisão de deixar de ser chamado filho da filha de Faraó para ser contado entre o povo de Deus e se tornou o maior profeta da Bíblia. Isaías, ele tomou a decisão de assumir, aceitar o convite de Deus, quando disse: o Senhor, a quem enviarei? Quem irá por nós? Ele disse: envia-me a mim, e se tornou o maior profeta messiânico. Muitas decisões, muitas escolhas. Jesus tomou a decisão de morrer por nós. Decidiu entregar a sua própria vida, tomou a decisão de entregar a sua própria vida por amor a nós. E a minha pergunta para você nesta manhã é: e você? Qual a sua decisão? A palavra do Senhor diz no livro de Joel: multidões, multidões, no vale da decisão. O tempo inteiro nós estamos diante de um vale onde nós precisamos tomar decisões. Pense nisso, reflita nisso.